Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar a coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Ciências Policiais, que está lançando um livro histórico de vital importância para o resgate e valor da própria mulher, o que a gente vai saber agora. Obrigado por ter nos recebido, coronel. Eu que agradeço. Como que nasceu a ideia de escrever um livro da história de Leopoldina? O meu contato, né, com essa história começou como criança. Com 7 anos eu fui fazer uma excursão na escola, no Museu de Ipiranga, e eu fiquei encantada quando eu vi, ainda não entendia muito bem, mas eu vi a representação da figura feminina no contexto da independência do Brasil. E desde pequena eu sempre tive um encantamento pela história. E hoje parece que faz todo sentido, né? Porque até no meu trabalho como psicóloga a gente tem descortinado cada vez mais a importância de você conhecer a própria história da sua família e do seu povo. Isso tem uma repercussão, inclusive, no seu equilíbrio, nas suas escolhas, como ser humano. Uhum. Então, assim, de alguma forma, intuitivamente, eu já estava despertando para esse olhar sobre a vida, né? E aí, o tempo passou, eu entrei na Polícia Militar, e aí, quando eu estava aqui em Sorocaba, eu fui convidada pelo professor Adilson César a ingressar na Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Uhum. Inclusive, fui a primeira mulher aqui na nossa região. E aí eu falei, não, agora eu preciso falar das minhas irmãs, eu preciso resgatar, né, essa memória que fica oculta, né? Aliás, eu estava lendo um livro da Rosa Monteiro, uma espanhola. Ela também tem esse trabalho de buscar mulheres de renome que ficaram esquecidas pela história oficial, né? E ela fala o seguinte, que para a gente acessar toda essa riqueza que vem da participação de mulheres, a gente precisa reduzir o volume, escutar os sussurros da história, que é o sussurro das mulheres na história. Então elas estão lá, mas elas não são devidamente ouvidas. Então eu fui ouvir esse sussurro. Entendi. E aí eu fui pesquisar Leopoldina. Eu falei, agora eu quero conhecer mais e mais dessa mulher. Eu quero saber qual foi a contribuição dela. E fiquei, assim, absolutamente encantada com a história, não só da contribuição dela para a independência do Brasil, mas para o Brasil. E da onde veio tudo isso, né? Da onde surgiu? Por que ela foi tão especial para nós? E quanto ela tem para ensinar para todas as mulheres e os homens também nos dias de hoje, porque se tem uma preciosidade, acho que são os valores, né? Os valores que ela trazia, os valores que ela demonstrou em atitudes. Acho que é por aí. Aliás, ela era uma princesa ou uma rainha? Como era esse status dela na época colonial? Quando ela veio para cá, ela era uma arquiduquesa austríaca. Ela veio como arquiduquesa. Chegando aqui, já casada no papel com Dom Pedro, né? Porque antigamente, aliás até hoje, né? Casamentos de nobres são negócios de Estado. Então, para ela sair lá da Áustria e vir para cá, foi feito um contrato, foi feita uma cerimônia de casamento, tinha um representante lá do Dom Pedro. E aí ela viajou por 84 dias de navio, fez uma parada e depois veio para cá e chegou aqui, já foi recepcionada lá no Rio de Janeiro com, nossa, uma festa maravilhosa e novamente foi feita uma cerimônia aqui. Então, nesse momento, quando ela efetiva esse casamento com o Dom Pedro, ela passa a ser princesa de Portugal, Brasil e Algarves. Ela teve uma porção de títulos, né? Correto. Mas aí ela passa a ser princesa porque é o status principal de esposa do príncipe, Dom Pedro, Correto. né? E aí ela fica como princesa e ele como príncipe até o episódio, então, da independência, quando então ele passa a ser imperador do Brasil e ela imperatriz do Brasil. Entendi. E como que foi a sua base de pesquisa? Há sempre elementos novos, né? Sim. Que acabam sendo descobertos. E como que você avalia hoje o impacto dessa obra justamente para o universo feminino? Olha, eu fiquei muito feliz de encontrar muitas fontes confiáveis, muitos historiadores brasileiros, portugueses, alemães. Não foi tão fácil assim deixar esses livros. Não estava assim tão fácil. Entendi. Mas é um pouco de empenho. Olha só, você como historiadora e pesquisadora sabe como é difícil. Quando se descobre um documento desse, você percebe a raridade dele. A gente vibra, né, Reinaldo? Sim, Tipo, ai, sim. achei um tesouro aqui. E é bem isso. Mas assim, por isso que é importante a gente ter esse espaço
para que essas informações possam ser compartilhadas com as pessoas. Hoje, é claro, principalmente através da internet, né, das redes sociais, a gente popularizou, a gente está mais conectado com as pessoas, mas até pouco tempo atrás não era assim. Você queria um livro, você não tinha nem um banco de dados para você procurar. Então era mais na raça, né? Você batalhava. Mas assim, enfim. E aí a gente vem sendo encantado com várias coisas que vai encontrando e vai lendo muito, né? Que é outro obstáculo. Porque para você buscar um resgate histórico, você tem que ler muito, você tem que conversar muito, você tem que assistir. Eu fui atrás de séries, de filmes. Demorou muito tempo para isso. Foram vários anos. E se eu te disser que eu parei... Ainda não? Não tem como parar, né? Agora mesmo, meu filho está traduzindo para mim uma obra em alemão, que veio diretamente da autora lá na Áustria, que me chegou às mãos... E nós vamos colocar, porque tem informações ali relevantes, diferentes, né? E a gente vai colocar. Então as mulheres precisam saber, as mulheres e os homens brasileiros, os homens também, né? Porque quando a mulher, quem que educa o homem? A mulher, né? Se a mulher sabe dos seus valores e da sua história, ela vai criar um homem que respeita essa história, respeita esse valor. Do contrário, não. Isso não do contrário, não acontece. Até você fala isso como psicóloga também. Sim. Em termos de como a educação dentro de casa é fundamental, seja do casal do homem com a mulher, com o filho, homem principalmente, Sim. E como ele vai enxergar a mulher. Correto? Exatamente. Então, a ONU, né, não só eu estou falando, a ONU, né, entende que a melhoria de condição de vida de um povo é o investimento na saúde e na educação da mulher. Essa mulher é que é a alavanca para a melhoria da família. E com a Leopoldina não foi diferente, né? Por isso que o título do meu livro é Imperatriz Leopoldina, Mãe do Brasil. Porque ela agiu com o Brasil como mãe, né? Ela abriu mão de seus confortos, ela abriu mão da sua questão financeira, porque ela morreu endividada. Não porque ela comprava vestidos caros para ela, mas porque ela mantinha entidades assistenciais. Ela ajudava, porque naquela época havia escravidão no Brasil. Agora, ela veio para cá, ela achava um absurdo isso, porque na Áustria já não tinha, não existia essa figura do negro escravo. Ela ficava horrorizada. Então, ela sempre foi uma abolicionista, claro que ela não podia falar isso publicamente, ela era proibida, mas ela achou um jeitinho. Pelo próprio cargo dela, ela começou a fazer. Ela falou, o que eu posso fazer? Então ela abriu espaços ela foi a primeira assistente social do Brasil. Ela criou primeiro a casa que acolhia órfãos de brancos, negros, índios, mestiços, porque essa população era um número alto no Brasil, né? O Laurentino Gomes fala que no momento da independência, de cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, ou negros alforriados, ou índios ou mestiços. E 90% da nossa população era analfabeta. Mesmo os brancos não eram alfabetizados. Então não tinham acesso à cultura, não tinham acesso a muita coisa, né? Então dificultava a você ajeitar socialmente essas pessoas. Então ela teve essa iniciativa, ela não inspirou ninguém, não. Dom Pedro nunca deu um tostão para ela fazer isso. Ela foi lá e fez, entendeu? Da mesma forma, que eu não sei se vocês sabem, foi ela que assinou a Declaração de Independência. Porque o que aconteceu? Desde o dia do Fico, que foi em 9 de janeiro de 1822, que foi quando a família real já em Portugal exigiu, né, as autoridades exigiram que Dom Pedro voltasse para Portugal, porque eles queriam rebaixar o Brasil de Reino Unido para colônia, para voltar a nos explorar sem dó nem piedade, né? Porque eles nos exploraram, mas quando Dom Pedro veio com a família real e ficou por aqui, ele investiu um pouco aqui, porque já que eu estou aqui, tem que ser um lugar, né, tem que investir um pouco. Então, ele fez investimentos no Brasil. Foram criadas várias instituições de ensino, enfim, várias melhorias. E agora eles foram embora e falaram, vamos trazer o Dom Pedro de volta e vamos voltar ao Brasil a ser mera colônia de exploração. Só que Dom Pedro já estava ligado ao povo, né? E Dona Leopoldina sempre deu muito apoio para ele nesse sentido. Então, naquele momento é que ele fala a famosa frase, né? Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E ela apoiou totalmente essa postura de Dom Pedro, porque o Brasil estava
em conflitos, o povo aqui, o português brigando com os brasileiros nativos, e enfim, tava um rolo aqui, as pessoas lutando, parece alguma coisa porque que a era gente... perigoso, senão a gente podia se desfacelar, né? se desfacelar, essa identidade do Brasil não existir, e vir um outro país acabar tomando posse de tudo. Exato, que na verdade são movimentos que acontecem periodicamente no nosso país. É verdade. Né? É verdade. As pessoas implantam discórdia interna, a gente fica brigando um com o outro para que o pessoal que está de olho nas nossas riquezas e sempre estiveram de olho nas nossas riquezas naturais. Atualmente, essa polêmica da queimada na Amazônia era quanto país agora interessado em defender a Amazônia. Todo mundo querendo defender, cuidar dos nossos interesses, né? Enquanto o nosso povo, em vez de se unir em prol de um bem comum, fica entrando numa discórdia interna, e nessa época estava acontecendo isso. Então, quando Dom Pedro decide ficar, houve um certo apaziguamento, porque a situação de Reino Unido ainda era meio instável. Então, essas instabilidades, alguns estados querendo se separar, várias revoltas, insurgências, né? Isso foi acontecendo ao longo de todo o ano, né? E, então, quando chegou em setembro, Portugal mandou um novo decreto, esse taxativo, transformando o Brasil, reduzindo o Brasil assim de condição política total. E aí não havia mais, como diz o José Bonifácio, não dá para fazer meias medidas, né? Água morna aqui não funciona, agora é agora, né? E como Dom Pedro estava em São Paulo, justamente apaziguando um conflito, nesse mesmo sentido, né? De indefinição política do Brasil, a dona Leopoldina, que estava regente interina, né, empossada interinamente no cargo de regente do Brasil, ela reuniu o conselho e, por unanimidade, eles decidiram declarar a independência do Brasil. Então, no dia 2 de setembro de 1822, dona Leopoldina declara a independência do Brasil, com assinatura em apoio de todos os ministros, né, José Bonifácio encabeçando. Mas é que Dom Pedro I foi meio coadjuvante aí, né? Olha, as mulheres vão entender isso. Não é que não tem ninguém melhor que ninguém, mas a mulher é a inspiração do homem. Uma mulher sábia traz a luz e o equilíbrio para um lar. E no caso a Leopoldina trouxe para a nossa nação. E na política isso é fundamental. Fundamental, né? E aí ela assina, mas aí todas as decisões da regente interina, por lei, ficam sujeitas à aprovação do legítimo príncipe, no caso que era ele. Então ela manda uma carta super bonita falando, olha, o pomo está maduro, colha-o já, senão apodrece. E mais uma série de recomendações. O José Bonifácio também fez outra carta assim muito impactante, né? Com aquela energia masculina de, olha, agora vai pra frente. E aí, quando ele recebe essas duas cartas, que ficaram registradas naquele quadro lindo do Museu do Ipiranga, ainda que não foi exatamente daquela forma, mas ele se posiciona. Então, Dom Pedro tem um grande mérito quando ele se posiciona e confirma a declaração e fala, eu não só confirmo, como estou totalmente nessa linha. E impunha a espada lá e nos liberta. Aliás, a Coronel Cláudia Virgília Raposo de Faria é a primeira mulher, olha só como uma ligação com Leopoldina, né? Ela é a Leopoldina atual. Ela foi a primeira mulher da turma do Barro Branco na década de 80, que no meio de tantos homens você era única, né? Foi desafiador isso. E hoje a senhora é uma coronel da Polícia Militar, né? São décadas de história. Como você vê essa transformação da mulher dentro da própria Polícia Militar? Olha, eu com 17 anos fiz parte da primeira turma, como você falou bem, que integrou o Barro Branco, que desde a sua criação era exclusivo para homens, né? Então, para nós foi um grande desafio. Desde o início, foi nos dito, olha, vocês são a primeira turma, vai depender do desempenho de vocês, espaços para o futuro de outras mulheres. Então, a gente carregou uma responsabilidade muito grande. A gente estava sempre assim, será que elas conseguem? Então, a gente tinha sempre que estar provando que era capaz, né? Então, não foi fácil, né? Não foi fácil. Então, mas isso aí, meninos e meninas, não quer dizer que a gente está... É simplesmente assim, nada que vale a pena vem muito fácil, né? Então, assim, e o fato de você superar obstáculos, eu acho que te fortalece internamente, né? Te desenvolve resiliência, que eu acho que é algo que a juventude precisa muito disso. O nosso país precisa disso, pessoas... Nós nunca passamos por uma guerra,
Nós nunca passamos fome mesmo, entendeu? E espero que não precise passar por isso para o nosso povo desenvolver esse compromisso, esses valores patrióticos, esse amor à nossa terra, porque essa é a nossa terra. Aliás, os movimentos dos últimos anos contra a corrupção parece que serviram para fortalecer, até tem essa margem de discurso, o gigante despertou, né? Essa falta de guerra interna foi substituída por esse despertar, né? Sim, é que nós precisamos manter. E uma outra forma da gente se alimentar com amor à nossa terra, à nossa família, às nossas origens, às nossas raízes, é você aprender através da história pessoas que foram referenciais, entendeu? Então, falar, o Brasil, puxa, se eu tenho esse país, se eu tenho essa forma de viver boa, que todo mundo gosta quando vem pro Brasil, né? Estrangeiros adoram o Brasil, e é uma terra maravilhosa. Então, assim, de onde que veio isso? Muita gente lutou, muita gente abriu mão. Leopoldina foi uma delas. E ela veio da Áustria, onde ela tinha toda uma estrutura muito mais confortável, hábitos muito mais evoluídos na época do que os nossos, né? Por exemplo, quando ela veio para cá em 1817, na Áustria, as pessoas já se alimentavam sentadas à mesa com talheres. No Brasil, não. A família portuguesa comia com as mãos, sentada no chão às vezes. Então, assim, isso é só um exemplo, né? Tem muitas outras coisas. Então, você abre mão das suas coisas, do seu conforto, da sua segurança, porque aqui ela estava numa terra estranha, em princípio. Só que com os valores de compromisso dela, de deveres, né? Ela tinha uma ligação muito grande com os deveres morais, espirituais e humanos, ela acabou desenvolvendo laços com o Brasil. Então, ela amava o Brasil em várias cartas, em várias situações ela se coloca. Ela falou assim, eu sou brasileira de coração. Ela abriu mão do conforto dela, ela abriu mão até em alguns momentos do bem-estar até da saúde dela, porque ela faleceu com 29 anos. Por que ela faleceu cedo demais? Olha, existem várias possibilidades aí, mas eu acho que a gente converge, a gente que estudou sobre ela, que aprendeu, a gente até se afeiçoa, porque não tem como, ela é muito querida, né? O que acontece? O estilo de vida, ela teve em 9 anos que ela ficou no Brasil, foram 9 gestações. Nossa. Não é fácil, né? E aqui nós não tínhamos uma estrutura de saúde, né? Não era assim, era todo precário, até as condições de higiene não eram assim tão boas. E como psicólogo, o que eu entendo que foi o determinante foi a questão emocional, né? Foi justamente o quadro de rejeição, as mágoas, as decepções. Com certeza ela sofreu uma depressão, hein? Vários autores descrevem algo muito próximo de uma depressão e a gente sabe o quanto isso debilita. E ela devia sofrer muito em ver o povo brasileiro sofrendo todas aquelas privações e ela também ter as limitações dela, né? Sim, com certeza. Ela fez o que ela pôde, ela deu tudo o que ela tinha, a saúde, a juventude, tudo para defender o Brasil. Porque ela tinha oportunidade, ela teve em alguns momentos até vontade de, principalmente quando Dom Pedro se colocava em algumas situações bem ruins com a Domitila, né? Ele tornou público o caso, foi uma coisa assim muito constrangedora para ela. E ela poderia ter voltado. Ela teve até vontade em alguns momentos, assim, mas assim, num momento de raiva, né? Ela falou, eu vou embora para casa do meu pai, você me desrespeita. Como é que você vai? Eu sou a imperatriz do Brasil, como é que você faz um negócio desse? Mas ela não iria, porque ela sabia que se ela fosse, haveria uma crise no Brasil. Por quê? Tanto é que você acha que ela, em algum momento, ela acabou adquirindo um status político muito mais forte do que o próprio marido? Ela era extremamente popular junto ao povo. Tanto é que quando ela adoeceu, que ela ficou de cama mesmo, ela estava gestante, no meio da gestação, quando ela realmente caiu doente, a imunidade dela, ela foi falecendo aos poucos, morrendinho aos poucos. Teatros foram fechados, eventos foram desmarcados, reuniões foram suspensas, o povo fazia novenas no meio da rua, o povo do Rio de Janeiro parou, as pessoas em vários lugares do Brasil têm relatos que fizeram missas coletivas em prol da Dona Leopoldina, e quando ela faleceu, houve protestos, porque o povo dizia que foi o caso extraconjugal do Dom Pedro com a Domitila que havia causado a morte dela. Foram no palácio da Domitila, jogaram pedras, foi um horror. E a popularidade do Dom Pedro dali em diante nunca mais foi igual. Nunca foi mais igual. Nunca. Porque o povo tinha conhecimento de todas as intervenções da Leopoldina em prol do povo.
Porque Dom Pedro teve grandes qualidades, né? Até o próprio posicionamento, o dia do fico e tal. Mas após a independência ele se perdeu. Entendi. Ele se perdeu um pouco, ele acabou tirando o foco do bem público para cuidar das questões pessoais dele, né? Aí ele acabou brigando com o José Bonifácio, demitiu o José Bonifácio, que era outro aliado que cobrava dele a postura. Então ele despediu o Bonifácio. Aliás, o Bonifácio pediu para sair. Ele falou, já que você vai conduzir as coisas dessa forma... E para o Bonifácio fazer isso, é porque ele já percebeu que o próprio regente estava indo para outro caminho. Exatamente. Né? Ele falou, então eu tô fora. Se você vai conduzir dessa maneira irresponsável, eu estou me afastando. Eu e toda a minha família. Ele fala, meus irmãos, que ele tinha irmãos, tal. Ele colocou uma irmã dele para ser lady de companhia da Leopoldina, porque ela sofreu vários atentados, a Leopoldina, aqui no Brasil. Vários atentados, verdade. Por ciúme, coisas de corte, sabe? Entendi. Que sempre tem, até que não tinha WhatsApp na época. Imagine por trás dos bastidores. A turma fazia de tudo, assim, pra causar uma inquietação na Leopoldina, né? Ela não se sentia, assim, acolhida, ela não era acolhida aqui, no círculo mais próximo. Há uma teoria conspiratória também ou não, em relação a esse falecimento dela ou não? Alguns historiadores contam que antes do Dom Pedro, ele estava, no momento do falecimento, ele estava fora também, contendo mais um conflito interno, que houve uma briga e que ele teria não só agredido ela verbalmente, como teria dado um chute na barriga dela. Se deu um chute, um empurrão, não importa, ele maltratava, ela, né? Maltratava emocionalmente, financeiramente, fisicamente, moralmente, né? Eram vários tipos de maus tratos que, se fosse hoje em dia, ele estava perigando ser enquadrado na delegacia da mulher. E você, como coronel, ainda ia prendê-lo também, né? Eu prenderia. Com certeza eu prenderia, porque isso não se faz com ninguém, ainda mais com uma mulher tão virtuosa como era a Leopoldina, né? Ela foi desde o começo, e ela, nas cartas, ela deixou muito claro que ela sabia que o que ele fazia não era correto. Mas ela segurou a mágoa dela, segurou o ultraje dela pelo Brasil.